Olá pessoal, estou de volta agora para mostrar as principais funcionalidades do PJE. Se vocês quiserem acompanhar, no material vai estar a forma de acesso a essa plataforma de treinamento. Pois bem, aqui na página principal do PJE a gente tem duas formas principais de acesso, né? Uma delas é com o certificado digital e a outra é usando CPF e senha. Aqui para o treinamento a gente vai usar sempre CPF e senha. E quando vocês estiverem lá na unidade judiciária, em produção, né, nas atividades normais do dia a dia, vocês vão entrar sempre com certificado digital. Mas antes de a gente entrar no sistema, vamos ver o que é que tem disponível aqui nessas abas, né? A gente tem aqui essa primeira que é entrar, que é exatamente essa tela que a gente está vendo. Aqui formas de acesso, ele vai falar um pouco sobre como se dá o cadastro no PJE e as duas formas, né? Se é com certificado digital ou se é com usuário e senha. Aqui em consulta processual, a gente tem a consulta pública, que é exatamente o local por onde as partes podem consultar o processo, né? Você coloca aqui o número do processo ou o nome da parte ou advogado e aí consegue pesquisar os processos. Voltando aqui, a gente tem um push. O push é um serviço que o advogado pode cadastrar para que todas as vezes que tem alguma movimentação processual, ele receber um e-mail dizendo daquela movimentação. As partes também podem cadastrar para ver as movimentações dos seus processos. A gente tem aqui também os pré-requisitos. Esses pré-requisitos, o PJE vai verificar se o seu navegador é compatível, se os pop-ups, que são aquelas janelas que abrem, né, estão habilitadas, e se você está com o PJE Office instalado. O PJE Office é aquele aplicativo que serve tanto para o acesso como para a assinatura de documentos que a gente viu lá na primeira aula. E a gente tem aqui manuais, que tem alguns links de alguns manuais. Esses manuais aqui que estão linkados no próprio PJE são manuais nacionais. E a gente tem aqui o Fale Conosco, que traz algumas informações de contato. Pois bem, vamos voltar aqui para a parte de entrar. Então, se a gente estivesse na unidade judiciária e fosse usar o PJE de produção, a gente iria entrar com certificado digital. Para isso é preciso que a gente esteja com o drive do certificado digital instalado. O certificado digital tem que estar inserido no computador, né, na porta USB. E ao clicar aqui em certificado digital, se tudo estiver certo, vai aparecer uma tela onde você vai colocar a senha do certificado. Os certificados ele tem uma programação da quantidade de vezes que essa senha pode ser inserida de forma errada, né? Então, por padrão, o certificado você pode errar até 3 vezes a senha. Só que caso você não lembre a senha, você tentou uma vez, não conseguiu, no segundo acesso também deu senha errada, pare, não tente a terceira vez, porque se você errar as 3 vezes, o certificado vai ser bloqueado e vai ser necessário emitir um novo certificado. Se você tiver esquecido a senha antes do bloqueio, é possível ir até a Secretaria da Tecnologia da Informação, STIC, e eles conseguem colocar uma nova senha. Então, para evitar o bloqueio, se você não estiver recordando da senha, é ir até a STIC. Como aqui a gente vai usar a ferramenta de teste, então eu vou cancelar aqui, e aí a gente vai entrar com usuário e senha. Como eu disse, vocês vão receber tanto o endereço como o usuário e senha que a gente vai usar aqui durante esse treinamento. Bom, ao entrar no PJE, essa daqui é a visão das tarefas. Pode ser que você veja uma tela um pouco diferente dessa quando há algum aviso no sistema que a STIC coloca, trazendo alguma informação relevante. Eu vou abrir aqui o PJE de produção só para que vocês vejam como é essa tela. Vou abrir aqui o PJE do segundo grau só para que vocês vejam quando tiver algum aviso como aparece logo após o acesso, né? Vocês vão ver aqui uma telinha mensagens e aqui fica algum aviso que a STIC possa ter inserido trazendo alguma informação sobre o PJE. Para ir para a visualização padrão é só clicar aqui em painel do usuário. E aí a gente vai ter essa visão aqui, que é a visão normal. Pois bem, então aqui a gente está na tela principal do PJE e aqui do nosso lado esquerdo a gente tem aqui alguns ícones. Então o ícone da casinha é exatamente essa primeira tela que a gente viu aqui. A gente tem aqui assinaturas, que seria o local onde ficam documentos com assinatura pendente. Isso aqui geralmente funciona mais para o magistrado. Aí em minhas tarefas, a gente tem aqui uma relação de tarefas que a gente pode selecionar como favoritas, né? E a gente tem tarefas que são todas as tarefas
disponíveis para aquele perfil que a gente está logado, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre o perfil. Aqui do lado esquerdo, continuando, a gente tem o ícone do lápis, que é exatamente as assinaturas que a gente já falou aqui. A estrelinha, que é as minhas tarefas, e aqui depois que a gente selecionar algumas tarefas como favoritas, elas vão aparecer aqui. Aí a gente tem esse ícone da setinha, né, do marcado, que são exatamente as tarefas, que é a mesma visualização que a gente tem aqui. Aí nós temos aqui as etiquetas, que são formas de organizar os processos, que a gente também vai falar sobre elas. Aí tem esses dois quadradinhos, que são os agrupadores. E aqui tem um envelopinho, que seria os expedientes. Aqui, com esse reloginho, a gente tem as últimas tarefas realizadas. E na lupa, a gente tem a consulta de processos. Então, vamos começar aqui pela consulta de processos. Quando a gente clica aqui na lupa, a gente tem essa tela que nos permite fazer a consulta de processos pelo nome da parte, pelo nome do advogado, pelo CPF, pelo número do processo, né? A gente também pode procurar aqui por classe, assunto, número da OAB. Aqui na jurisdição a gente tem a comarca, né? No caso aqui a gente está com comarca de vara única de treinamento e comarca de treinamento. Lá na produção vai ter todas as unidades, todas as comarcas do estado, né? Aí em órgão julgador também vai aparecer aqui todos os órgãos julgadores. E aí você pode fazer uma consulta limitando por um determinado órgão julgador. Aqui a data de autuação, né? Que seria equivalente à data da distribuição. Ou por movimento processual e clicar em pesquisar. Quando a gente clicar em pesquisar, deixa eu ver se eu coloco aqui algo para a gente encontrar algum processo. Quando a gente clicar em pesquisar, ele vai mostrar aqui na tela ao lado, né, o número do processo. Essas características aqui vai dizer se o processo é sigiloso ou não, se tem prioridade, aparecem uns ícones. Aí aqui a gente tem o órgão julgador, no caso aqui é a vara civil de treinamento. Aqui tem a data de autuação, né, a classe judicial do processo, o polo ativo, o polo passivo, e a gente tem aqui esses nós atuais. Os nós atuais, quando a gente clicar aqui no botão visualizar, ele vai mostrar para a gente em qual tarefa o processo se encontra. Isso aqui é bastante interessante porque quando o processo não estiver na secretaria ou não estiver no gabinete, por exemplo, se a gente tentar localizar o processo pela tarefa, a gente não vai encontrar o processo. Ou se a gente fizer essa consulta aqui, a gente pode saber exatamente em que tarefa o processo se encontra e aí dá para saber se o processo está em secretaria ou em gabinete. E aqui traz a última movimentação processual. Aqui no PJE a gente tem várias formas de entrar no próprio processo, né? Quando o número do processo estiver com link, que é o caso aqui, ao clicar no número do processo, vai abrir. Lá nas tarefas, a gente também vai poder clicar no número do processo ou num livrinho que fica um ícone azul do lado do número do processo. Vamos entrar aqui no processo para a gente ver a visualização do extrato do processo, né? Bom, a visualização que a gente vai ter do processo é essa, né? Aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem as movimentações do processo e também os documentos. Então, existem algumas movimentações que trazem documentos e outras movimentações que não trazem documentos, né? No caso aqui, nesse processo, a gente só tem a petição inicial. Então, ao clicar aqui no documento petição inicial, aqui no lado direito, né, vai aparecer o documento. No caso aqui, a petição inicial só tem esse conteúdo. Aqui a gente vai ter o ID da petição inicial. Estão vendo aqui que está se repetindo o ID aqui e aqui. Lá no processo físico, a gente faz referência a documentos do processo por meio das folhas, né? Aqui no PJE, a gente vai usar esse ID. Então, se a gente fosse dar um despacho inicial, por exemplo, a gente diria: defira o pedido constante na petição inicial de ID, e aí repetiria esse número. Esse número ele é sequencial, então para todo o PJE vai existir um único documento que tem esse ID. Portanto, é bastante seguro fazer esse tipo de referência nas petições. Aqui a gente vai ter a quantidade de páginas deste documento, né? Não é do processo, né? No caso aqui seria deste documento. Aí a gente aqui também tem a estrelinha aqui, que seria para a gente marcar este documento como favorito. Isso aqui é interessante para, por exemplo, num processo que tem vários documentos, a gente marcar aqui os favoritos e poder ir direto nesses documentos ou fazer o download desses documentos. Esse Czinho aqui representa a certidão. A gente clicar aqui, o PJE vai abrir para a gente a certidão de juntada desse documento.
No caso da petição inicial, essa certidão ela é o comprovante do protocolo e ela traz algumas informações sobre o processo, né? O número do processo, a vara, as partes, então traz as informações principais do processo. Vamos voltar aqui. Aí a gente tem aqui esse taxinha, né? Que a gente pode colocar um lembrete e aqui pode servir para a gente, por exemplo, dizer, observar o pedido da página tal ou observar a duplicidade em relação ao processo tal. A gente pode colocar algum lembrete no processo nessa petição, né? A gente tem esse outro ícone que é para fazer o download do documento e a gente tem um cadeadinho aqui que é para a gente olhar as informações da assinatura, né? A data de assinatura, quem assinou. Esses ícones aqui de baixo, pessoal, eles se referem a este documento. E a gente tem uns ícones logo aqui em cima que se referem ao processo como um todo, né? Então a gente tem a casinha, aí a gente tem a casinha que significa os autos, né? Essa visualização que a gente está tendo. A gente tem um próximo que é o envelope, né? Que aqui vai mostrar todos os expedientes do processo. Como nesse processo aqui não tem nenhum expediente, então não faz sentido abrir para vocês aqui. Depois eu vou pegar algum outro processo que tenha mais expedientes para poder mostrar. Aí a gente tem esse ícone que é uma folha de papel, né, com um maisinho, que é o juntar documentos. Por meio desse juntar documentos, a gente pode juntar alguns documentos. Eu vou mostrar também para vocês como funciona. Aqui a gente tem um botão do download. Esse botão vai ser download dos autos do processo. E aí a gente tem algumas escolhas aqui. Se a gente vai escolher só um documento, ou todos, ou fazer um filtro por ID ou por período. Vamos selecionar aqui se a ordem é crescente ou decrescente. E ao clicar em download, ele vai fazer o download de todo o processo. E aqui nesse ícone a gente tem as situações do processo, que seria o equivalente a status lá no processo físico. Aí aqui a gente tem esse ícone, que são 3 barrinhas, que a gente vai chamar aqui de sanduíche. Então esse aqui é o sanduíche do processo. Quando a gente clicar aqui nesse ícone, ele vai trazer algumas opções. Os autos aqui é exatamente a casinha, né, para ver o processo. Juntar documentos é o mesmo desse ícone aqui, que é a folhinha com mais. Aí a gente pode imprimir a lista dos documentos. Aqui também a gente tem expedientes, que seria o equivalente ao cartinha aqui, né? Aí a gente tem redistribuições, aqui vai trazer as informações se esse processo já houve alguma redistribuição ou não. E a gente tem aqui acesso de terceiros. Esse acesso de terceiros é interessante. Aqui no PJE, até nos processos não sigilosos, a ideia é que as partes do processo e os servidores tenham acesso àquele processo, né? Se algum advogado entrar num processo em que ele não é habilitado, advogado, defensor, promotor, procurador, o PJE vai dizer aqui, vai registrar o dia e a hora que aquela pessoa teve acesso ao processo em que ele não é um dos representantes. Então esse aqui é o acesso de terceiros. E a gente tem aqui documentos que ele vai trazer uma relação de todos os documentos que estão juntados ao processo, né? Como eu disse para vocês, os documentos eles vão aparecer aqui também nessa linha do tempo junto com as movimentações. Mas se você quiser ter uma visão só dos documentos, você pode clicar aqui no sanduíche e vir aqui em documentos. Aqui em outras ações, a gente tem essa opção aqui de ver a tarefa atual do processo. No caso, esse processo está na tarefa de triagem. O que acontece? Quando o seu perfil pode realizar a tarefa que o processo está pendente, aqui esse nome da tarefa, que às vezes pode ser conclusão, triagem, intimar, ele vai ficar azulzinho. E se você clicar, você vai poder realizar a tarefa. Aqui eu não estou podendo realizar a tarefa porque o meu perfil não tem a capacidade para realizar essa tarefa. E aqui em cima, próximo do nome PJE, a gente tem, né, uma sigla aqui que representa o resumo, né, da classe do processo, no caso aqui ação civil coletiva. Aqui eu tenho as duas partes e ao clicar a gente tem algumas informações do processo, né? Classe judicial, assunto, a comarca, a data de autuação, são várias informações que vêm lá da distribuição. Aqui a gente tem os polos do processo e no caso aqui esse processo ainda não tem advogados, né? Mas se tivesse a gente veria aqui também quem representa as partes. Se é defensoria pública, se é advogado. Aqui no polo passivo também a gente veria se é procurador, se é defensor. Então daria para a gente ver aqui caso já houvesse as habilitações, que a gente vai ver lá no momento da distribuição.
Aqui também é interessante, pessoal, tem um ícone de uma pasta logo depois do número do processo. Se você clicar nesse ícone, ele vai copiar o número do processo para a área de transferência e depois você vai poder usar esse número para localizar o processo na próxima tarefa ou para alguma atividade que você precise do número do processo. Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente entrou no processo para ver essa visão aqui do processo, o PJE abriu uma outra aba aqui no browser, né? A gente estava nessa tela e ao clicar ele abriu essa outra. Essa aqui é a razão pela qual ele faz o teste lá antes de você entrar para saber se os pop-ups estão habilitados, porque é para permitir que você veja essas páginas aqui. E a gente também tem que tomar muito cuidado na hora de fechar as páginas. Por exemplo, eu terminei de olhar aqui esse processo, se eu fechar essa página, não tem problema, eu estou voltando para a página principal e daqui eu posso entrar novamente no processo. Mas se eu fechar a primeira página, eu não vou conseguir olhar os outros processos. Eu vou ter que entrar novamente no PJE, colocar a senha para poder ter acesso aos processos. Então, observem aqui na hora de fechar as abas. Pois bem, a gente já viu aqui a primeira parte, que seria a parte de consulta e a parte da visibilidade do próprio processo. Agora a gente vai olhar as outras funcionalidades que estão aqui disponíveis, né? A consulta eu mostrei para vocês aqui através da lupa, né? Mas a gente também, eu vou voltar aqui na casinha, a gente também tem uma outra forma de consultar os processos, que é usando aqui o ícone dos três tracinhos, né? Que a gente chamou de sanduíche. Vocês viram que lá no processo o sanduíche fica do lado direito, né? E aqui na tela principal do PJE, o sanduíche fica do lado esquerdo. Então, se a gente clicar aqui no sanduíche do lado esquerdo, a gente também vai ter algumas funções. Entre elas, a gente tem aqui a segunda, que é processo. Dentro de processo, a gente tem pesquisar. E dentro de pesquisar, a gente tem processo. Se a gente fizer isso, a gente vai cair exatamente na mesma tela que a gente chegou ao clicar na lupinha. Então, é uma outra forma de consultar o processo. Vocês viram que agora eu cliquei aqui no ícone do PJE, né? Quando a gente clica aqui no ícone, ele vai entrar na página como se a gente tivesse clicado na casinha. Então, se vocês estiverem em algum lugar do sistema e quiserem vir para a casinha, a gente pode só clicar aqui no ícone do PJE. Pois bem, então a gente já viu a pesquisa, agora a gente vai olhar as últimas atividades. Nesse ícone aqui, pessoal, a gente pode ver os últimos processos que foram movimentados pelo usuário que está logado, né? No caso aqui, a última tarefa feita por esse usuário foi neste processo. A tarefa foi verificar providências a adotar, a tarefa atual, né? E a tarefa que foi executada é preparar a citação ou intimação. E aqui vai dizer que dia e hora essa tarefa foi feita. Isso aqui pode ser útil quando você quer, por exemplo, você acabou de realizar um determinado ato e quer saber em que processo fez, né? Quando você faz várias tarefas, você pode vir aqui e buscar todos os processos que você movimentou. Salvo engano, ele mostra os últimos 30 registros, né? Então, é mais do que suficiente para você voltar em algum processo. Por exemplo, se você acha que praticou algum ato errado e quer olhar o processo para saber se está tudo certinho, então esse aqui é um local. Aqui no próximo ícone, que é o ícone dos expedientes, que é a cartinha, aqui a gente vai ter todos os expedientes que já foram feitos no PJE na unidade, né? Expediente para o PJE significa atos de comunicação. E aqui a gente pode ter a intimação, a citação ou até a notificação. Então, todos esses atos de comunicação eles vão ficar aqui nessa aba de expedientes e depois a gente vai detalhar aqui como que você faz para juntar uma R, para fazer tudo isso, né? Mas isso é uma atividade mais da secretaria, então a gente vai deixar lá para falar no momento oportuno. Aí a gente tem aqui nas duas caixinhas, que são os agrupadores, também algumas situações que o PJE entende que são importantes o suficiente para que você fique observando, né? Então a gente tem aqui, ó, petições avulsas não lidas, a gente tem processos com habilitação nos autos não lidos, documentos não lidos, mandados devolvidos pelo oficial de justiça, processos com pedido de assistência judiciária gratuita, processos sobre análise de prevenção. E a gente também vai ter algumas dessas caixinhas lá que são típicas do gabinete. A gente vai ter, por exemplo, pedido de antecipação de tutela não apreciado. Então esses agrupadores eles trazem processos que estão em uma determinada situação e que o PJE entende que são importantes para que a gente possa analisar. Aqui em etiquetas a gente vai ter formas da gente categorizar os processos, né? A ideia das etiquetas virtuais
É mais ou menos a mesma ideia daquelas etiquetas físicas que a gente colocava nos processos. Então, por exemplo, as varas criminais estão acostumadas a ter aquela etiqueta preta, né? Réu preso. Ou quem é bem das antigas vai lembrar dos processos que tinha a etiqueta da Meta 18, do CNJ, ou mais recentemente da Meta 4. Então, a ideia aqui é você criar categorizações para os processos que podem lhe auxiliar de alguma forma. Por exemplo, você pode colocar processos que têm uma determinada situação que faz com que eles sejam trabalhados de forma conjunta. Por exemplo, um advogado que entrou com processos de revisional e ele entrou com 20 processos da mesma parte, do mesmo contrato, dividindo um processo para cada parcela. Então você pode pegar, botar uma etiqueta em todos esses processos e dar o tratamento igual para aquele processo. Aqui você pode clicar nesse maisinho e criar uma etiqueta. No caso aqui você pode criar tanto pelo nome dos servidores ou por alguma atividade específica, por exemplo, intimar, citar ou deferir, indeferir. E aí aqui você pode marcar aquela etiqueta como favorita. E o que é que isso vai trazer, pessoal? Sempre que a gente tiver um processo na etiqueta Leandro, e se o processo estiver numa tarefa que está no meu perfil, no caso aqui é a secretaria, ele vai me mostrar aqui dentro dos processos com minhas tarefas. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar um processo qualquer aqui e vou colocar a etiqueta Leandro. Então, a partir de agora, pessoal, para onde esse processo for, ele vai ter a etiqueta Leandro. E, por exemplo, se esse processo for para o gabinete e voltar, ele já vai voltar com essa etiqueta Leandro. E o que vai mudar aqui no PJE para mim é que eu vou saber que eu tenho uma tarefa aqui marcada como favorita, porque a minha etiqueta favorita está num processo que está nessa tarefa. Isso aqui pode ser uma forma de vocês se organizarem dentro da unidade. Aí a gente tem nesse botãozinho aqui do marcado, né, as próprias tarefas. Aqui nas tarefas favoritas, né, minhas tarefas, a gente tem exatamente essa mesma visão aqui. E na canetinha, as assinaturas. Então agora a gente vai entrar aqui em uma tarefa específica para que vocês vejam como que se dá a organização dos processos nessas tarefas, né? Vou clicar aqui nessa que tem dois, porque aí pelo menos tem dois processos, né? Bom, quando a gente clica na tarefa, pessoal, aqui do nosso lado esquerdo a gente vai ter o nome da tarefa e aqui tem um campo de pesquisa. Esse campo de pesquisa nos permite fazer a busca dos processos e eu também não preciso digitar o número inteiro do processo, né? Então, por exemplo, vou pegar esse processo aqui de baixo. Vou botar aqui 0800005. Pronto, ó. Aí ele filtrou só um processo. A gente também tem a possibilidade de ver aqui por etiquetas. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ver que a gente tem duas categorizações aqui, né? Uma Leandro, porque o processo, o primeiro aqui está com a etiqueta Leandro, e o sem etiqueta vai mostrar os processos que estão sem etiqueta. Aqui nesse exemplo, como a gente só tem dois processos nessa tarefa, pode parecer que é besteira esses filtros, né? Mas quando você tem uma tarefa que tem 200, 300 processos, são ferramentas interessantes aqui que ajudam na localização dos processos. Aí aqui a gente também tem essa setinha. Nessa setinha a gente tem vários filtros que a gente pode fazer nos processos, né? Então a gente pode pesquisar pelo número, objeto, assunto, classe, pelas partes. A gente pode com etiqueta, sem etiqueta. A gente pode fazer uma série de filtros, né? Isso aqui é interessante, como disse, quando você tem muitos processos. Pois bem, essa aqui é a visão das tarefas, né? Como eu disse para vocês, aqui no PJE do primeiro grau, um processo pode estar em mais de uma tarefa. Então, no caso, a gente está vendo aqui, na verdade, não é este processo, né? A gente está vendo a tarefa, verificar a providências a adotar deste processo. Pode ser que esse processo esteja em mais de uma tarefa. E se ele tiver, ele vai aparecer dentro dessa tarefa e dentro das demais que estão lá. Quando a gente clica no número do processo, aí aqui do nosso lado direito, vai abrir a tarefa propriamente dita. As tarefas, elas podem ter diversas formas, né? Essa daqui, por exemplo, o que a gente precisa fazer é indicar a próxima tarefa do processo. Mas existem tarefas onde a gente vai produzir algum documento. Quando a gente for produzir algum documento, é exatamente nessa área aqui que vai aparecer o editor. Ou se a gente for fazer uma intimação, vai abrir o framezinho de edição. Mas aí nas próximas aulas, seja na secretaria, no gabinete ou nos oficiais de justiça, a gente vai mostrar
as especificidades de cada tarefa. Voltando aqui para o processo, a gente tem alguns ícones aqui também. A gente tem essa setinha para cima aqui. Essa setinha para cima, ela significa que esse processo é prioritário. Aí a gente tem o alfinete. Vocês lembram do alfinete lá no processo? O alfinete aqui nos permite criar um lembrete. E a gente tem um livrinho. Esse livrinho nos permite abrir o processo. Então aqui nas tarefas eu posso abrir o processo ao clicar no processo aqui. Se eu clicar, ele vai abrir. Ou eu posso também abrir aqui clicando no livrinho. Quando a tarefa está aberta, eu também posso clicar aqui no número do processo. Ou também posso clicar no livrinho. Então a gente tem essas formas de olhar o processo. Aqui a gente tem a data, vocês estão vendo? Essa data aqui é a data a partir da qual a tarefa está pendente, né? No caso, essa tarefa aqui, ela está do dia 29/9 e essa outra aqui também. As tarefas, elas já aparecem em ordem cronológica. E dentro da ordem cronológica, ela também vai observar a prioridade do processo. Então, ela tem a ordem normal de prioridade, né? Seria a ordem cronológica. E se tiver algum processo prioritário, por mais que a data dele seja mais recente, ele vai aparecer aqui em cima. E dentro dos prioritários, ele também vai fazer uma ordem cronológica. Aí, então, a gente encerrou todos os botões desse lado aqui, né? Todas as funcionalidades. Agora a gente vai olhar aqui as da tarefa. Vocês já viram que a gente pode clicar aqui no número do processo ou no livrinho para abrir o processo, né? Mas vocês estão vendo que tem uma setinha aqui embaixo? Ou se a gente clicar nessa setinha abaixo aqui, ó, ele vai trazer algumas informações do processo. Ó, estão vendo? O assunto principal e o órgão julgador. Essa setinha aqui que a gente tem, que é um quadradinho com a seta, é o caminho que o processo vai ao finalizar essa tarefa, né? Isso aqui seria, a gente vai escolher a próxima tarefa do processo. Então, às vezes aqui vai aparecer como encaminhar para a assinatura do magistrado, intimar ou citar. Aqui é exatamente o local que o processo vai, né? E a gente vai fazer ela por último. Nessa etiquetazinha verde, né, significa que esse processo já tem uma etiqueta. E a gente, ao clicar aqui, vai aparecer a etiqueta. A gente também pode criar outras etiquetas aqui. Vamos botar aqui, por exemplo, concluir. Pronto, agora o processo tem duas etiquetas. Leandro e concluir. Por meio desse local aqui, eu também posso retirar alguma etiqueta. E agora eu deixei só o concluir. Eu vou abrir esse outro processo aqui que não tem nenhuma etiqueta para vocês verem o que muda. A gente clicar aqui, ó, a etiqueta tá preta. Então, ou seja, esse processo não tem nenhuma etiqueta. Ao clicar, vai aparecer todas as etiquetas da unidade e você também pode criar uma etiqueta nova aqui. Então, vamos voltar aqui, né? Esse ícone, pessoal, que é o reloginho, lá na tela principal, aqui embaixo, ó, ele serve para ver as atividades que eu fiz, né, do meu usuário. Já aqui na tarefa, ele vai mostrar o histórico de tarefas deste processo. Então, ele vai dizer aqui, ó, por exemplo, o processo agora está nessa tarefa, né? Verificar a providência a adotar e ela ainda não foi feita. Mas a tarefa anterior, ó, foi essa daqui, ó, preparar a citação e intimação. A outra foi avaliar determinações do magistrado. A anterior foi assinar despacho inicial. E aqui vai dizer, pessoal, a pessoa que realizou a tarefa. Isso aqui pode ser útil para identificar algum processo, alguma questão específica lá na unidade. Por exemplo, quem fez a minuta desse despacho, alguma coisa assim. Então aqui vai dizer o usuário que fez a tarefa. Esse último ícone, pessoal, é para expandir. Isso aqui é bastante útil para quando você está fazendo a minuta. Se estiver fazendo a minuta, o editor vai ficar maior. Então aqui aumenta a área, né? Vocês viram que quando eu cliquei, a parte esquerda foi recolhida e ficou só a parte da própria tarefa. Se você clicar novamente, ele volta para a visibilidade normal. E o último ícone que eu deixei aqui, pessoal, é o ícone da setinha, que é onde você vai escolher a próxima tarefa do processo. Como esse processo aqui está na tarefa de verificar providências a adotar, ele me permite escolher uma série de outras tarefas, né? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui uma tarefa. Pronto, eu vou escolher aqui uma tarefa que nos permita praticar algum ato no editor para que vocês possam ver como é. Vou colocar aqui mandados. Aqui eu vou escolher a quantidade de mandados que eu vou fazer. No caso aqui eu vou escolher um mandado. E vou clicar aqui em prosseguir.
Bom, pessoal, aqui você vai selecionar o tipo de documento e se já houver modelo para aquele documento, vai aparecer aqui. Então, eu vou selecionar aqui a averbação de divórcio. Aí aqui no editor logo abaixo vai aparecer o texto do modelo, né, já atualizado com as informações do processo. Aí você pode alterar aqui livremente o conteúdo e caso você queira inserir algum documento em anexo a esse documento que você está fazendo, você primeiro vai ser preciso clicar aqui em salvar e aí o sistema vai lhe permitir juntar. Ó, tá vendo aqui? Vai aparecer adicionar. Quando a gente clicar nesse botão, a gente vai poder juntar algum documento. Então eu estou juntando aqui, por exemplo, uma petição de outro processo, né? Aí o que a gente vai precisar fazer? Aqui em tipo de documento, vamos precisar informar qual é o tipo do documento. No caso aqui eu vou colocar petição. E aí depois que aparecer esse Czinho aqui verde, significa que já está tudo certo. Aí aqui, se o mandato já estiver todo correto, a gente pode vir aqui no botãozinho da próxima tarefa e encaminhar para assinatura. Mas se você não tiver finalizado o mandato, você pode, por exemplo, continuar aqui o texto, clicar novamente em salvar, e aí você pode até fechar o PJE para continuar em outro momento. Por exemplo, imagina a situação que a gente tenha salvo aqui e faltou energia. E aí depois que voltar a energia, você vai entrar novamente no PJE, vai vir aqui na tarefa de expedir mandado e aquele texto que você fez, ele vai continuar salvo aqui. Isso aqui é bem interessante para as minutas, né? O assessor que está fazendo as minutas lá, ele pode fazer isso. Ele pode começar a minuta, clicar em salvar e continuar em outro dia. Então, quando a gente tiver terminado a minuta aqui, pessoal, a gente vai clicar aqui no botãozinho das próximas tarefas e a gente vai encaminhar para a assinatura do magistrado. As tarefas que são relacionadas com a confecção de um documento, pessoal, elas podem até trocar o nome aqui, mas a forma de realização é exatamente essa. Vai ter o editor, você vai colocar um texto, em alguns casos você mesmo vai assinar o documento, em outros casos vai ter essa opção de encaminhar para a assinatura do magistrado. Algo parecido, pessoal, também acontece lá no processo. Aqui a gente está vendo a visão das tarefas, né? Mas se a gente abrir um processo aqui e a gente for nessa tarefa aqui de juntar documentos, né? A gente vai ter uma visão parecida com aquela que a gente viu lá na tarefa, né? Aqui a gente vai dizer o tipo do documento, né? Aqui a gente vai poder também escolher algum modelo. E aí a gente vai aqui, ó, juntar, realizar algum determinado ato, né? Então, estou fazendo aqui um ato ordinatório. E aí, quando eu clicar aqui em salvar, pessoal, ele vai me permitir novamente adicionar algum documento. E aí, depois, ele vai me permitir aqui, ó, assinar documentos. Vocês viram que lá na tarefa... Deixa eu até sair aqui da frente para poder que vocês verem melhor. Vocês viram que lá na tarefa do mandado, a gente encaminhou para a assinatura do magistrado, né? Aqui, por meio do juntar petições e documentos, quem vai assinar o documento é a pessoa que está fazendo a juntada. Vocês têm que tomar bastante cuidado, pessoal, para usar essa ferramenta aqui do juntar documentos só no último caso, né? O correto é realizar os atos através das tarefas, né? Mas pode ser que isso aqui seja, por exemplo, um ofício que você tenha recebido a resposta, você pode juntar por aqui. Então você colocaria aqui uma certidão de juntada, aqui em adicionar você viria e selecionaria o texto, o PDF do ofício que você recebeu e aqui colocaria ofício, né? E depois que tivesse tudo ok, aí você poderia clicar aqui em assinar documentos. Lá na produção, pessoal, no dia a dia de vocês, nesse momento aqui vai pedir a senha do certificado digital. Aqui ele não pediu porque a gente está em ambiente de teste. Pois bem, pessoal, então vamos voltar lá para a tela principal do PJE. Aqui na tela principal, a gente já olhou a consulta de processo, as últimas atividades, os expedientes, os agrupadores, as tags, né, as etiquetas, as tarefas favoritas. E aqui no sanduíche do PJE, a gente já viu também a questão do processo, pesquisar processo. Agora a gente vai olhar aqui as demais atividades que tem aqui dentro do sanduíche do PJE. Bom, aqui dentro a gente tem essa primeira aqui que é o painel. Aqui você vai ter os painéis que estão disponíveis. No caso aqui a gente tem, na produção você vai ter painel do usuário e painel do usuário antigo. Esse painel do usuário antigo
serve para você ter a visão do painel antigo do PJE da versão 1.7, né? Mas a gente tá usando mesmo é o painel novo, então é só para você ter a visão do antigo aqui. Aí, voltando do painel, a gente tem a segunda opção, que é processo. Dentro de processo, a gente tem algumas opções, né? A gente viu lá a de pesquisa, né? Mas a gente tem a de novo processo acidental e não protocolado. Essas 3 tarefas aqui a gente vai ver na aula sobre a distribuição. Aí aqui dentro de pesquisar, a gente tem pesquisar processo, que a gente já viu, né? A gente tem aqui o pesquisar localizações. Esse pesquisar localizações nos permite ver informações sobre as tarefas que o processo já passou. É a mesma informação que tem lá naquele íconezinho do reloginho dentro da tarefa, né? Quando você clicar aqui, ele vai dizer todas as tarefas que o processo já passou. Que dia que iniciou, que dia que finalizou. Vamos voltar aqui para a próxima. Aí a gente também tem pesquisar informações de distribuição. Vou pegar aqui o número de um processo, que a gente vai direto lá digitar, né? Aqui em processo, pesquisar informações de distribuição, aí você vai ter as informações da distribuição daquele processo. Se a distribuição foi por sorteio, se a distribuição for por dependência, ele vai mostrar aqui inclusive os pesos, né? Toda a parte da distribuição do processo vai aparecer aqui. Aí a gente tem também processo não distribuído. Esse processo não distribuído são processos, pessoal, que a gente iniciou a distribuição e ainda não finalizou. E a gente tem também aqui consulta de processo de terceiro e consulta de prazo. Voltando aqui, pessoal, além da abinha processo, a gente também tem a aba de atividades. E aqui tem algumas atividades que podem ser feitas diretamente por esse menu. A gente vai falar mais sobre elas na aula da secretaria. Aí a gente tem audiências e sessões. Aqui dentro de audiências e sessões a gente tem a pauta de audiências. E aí você pode fazer alguns filtros, né, que ele vai mostrar todas as audiências que já foram ou que vão ser realizadas pela unidade. E aí você pode fazer alguns filtros aqui, ó, para ver todas, para ver as designadas, para ver as canceladas. E aí você consegue aqui tirar a pauta da audiência. Bom, pessoal, essas aqui eram as funções principais do PJE. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Quem fica até o final sempre tem um conteúdo extra. Bom, pessoal, para quem já é usuário do PJE, deve saber que uma das grandes queixas é a ausência de relatórios, né? Eu mostrei ali para vocês as tarefas do PJE, mas o PJE ele não faz uma ordem cronológica entre as tarefas, né? A ordem cronológica exibida lá é dentro da tarefa. E isso pode ser um grande complicador, tanto para o magistrado como para o secretário de vara, na organização dos trabalhos, né? Esse sistema que eu vou mostrar para vocês, ele está acessível nesse endereço aqui, ó, tjpi.jus.br/cgj. Aqui você vai entrar com seu usuário e senha da intranet. E aí vai ter que digitar esse código aqui do CAPTCHA. Quando vocês entrarem, tem vários sistemas, né? Mas a gente vai focar aqui no do PJE. Você vai clicar aqui em PJE. E aí a gente vai ter essa visão. Aqui a gente tem todas as unidades judiciárias e tem alguns relatórios, né? Então, por exemplo, a gente pode selecionar aqui a primeira vara da família e sucessões. E aqui em relatório a gente tem tarefas da secretaria, tarefas do gabinete, despacho inicial e liminar. Então, por exemplo, vou colocar aqui em tarefas da secretaria. Esse relatório, pessoal, ele pode demorar um pouquinho para carregar, né? Então, quando vocês clicarem em enviar aqui, pode aguardar que vai abrir o relatório das atividades. Pois bem, aqui na primeira vara da família e sucessões, a gente tem, nesse momento, né, 2.654 tarefas e com um total de 2.353. E essa diferença aqui, pessoal, já justifica exatamente aquilo que eu falei para vocês, que um processo pode estar em mais de uma tarefa. Aí aqui a gente vai ter uma tabela com resumo dessas tarefas, né? Então a gente tem, por exemplo, 1.189 processos na tarefa de processo com prazo em curso, das quais 34 estão com mais de 100 dias. A gente tem aqui, por exemplo, 290 processos na tarefa de expedir ofício, dos quais 143 estão com mais de 100 dias.
Isso aqui já é interessante para o servidor que tem a função de dividir o trabalho entre os outros servidores, organizar a unidade, poder escolher os processos que ele vai enfrentar primeiro. Aí aqui nessa tabela a gente vai saber se a tarefa é de secretaria ou é de gabinete, né? Quantos estão com mais de 100 dias e o total. Então, no caso, como a gente selecionou só a tarefa de secretaria, vai aparecer só de secretaria. E aqui embaixo a gente tem a relação com os processos que estão naquela tarefa. Ou seja, nesse caso aqui, o processo mais antigo nessa unidade é esse processo aqui. E ele está na tarefa de preparar a carta precatória há mais de 500 dias. Então, isso aqui pode ser o suficiente para que você possa dar prioridade a algum processo. Eu vou deixar também para vocês lá o link desse sistema lá no material para que vocês possam entrar e explorar as atividades da unidade de vocês. Aqui também vocês podem fazer alguns filtros, né? Fazer processo com uma quantidade X de dias, né? 100 dias, 200, 365. Aqui também, se você vai ver a ordem, se vai ser pelos processos, né? Ou pelos prioritários. Isso aqui é interessante, sobretudo na vara de família, porque existem vários processos prioritários, né? E como eu disse para vocês, as tarefas estão ordenadas por ordem cronológica e prioritária. Então, como muitos processos são prioritários, a gente pode ter o efeito inverso, né? Os processos não prioritários na vara de família sempre aparecerem lá embaixo e nunca serem movimentados, né? Então, esse relatório lhe dá a visão tanto considerando os prioritários, como também considerando só a questão de há quantos dias o processo está pendente. Até a próxima aula.